Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. O nosso tema hoje da lição é dons de revelação, amém? Nosso textuário se encaixa em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. E só que antes de nós começarmos essa lição, gostaria de pedir para que os irmãos meditassem em uma coisa. Vamos dizer que o nosso dia, ele tem um dia todo. Quantos minutos nós temos num dia? Em uma hora, quantos minutos nós temos? E eu queria que os irmãos que estão aqui na classe hoje parasse um minuto e meditasse se Jesus voltasse no final deste minuto. Como estaria a sua vida se ele voltasse hoje? Já que o tema é dons de revelação e nós estamos falando de dons espirituais, existe uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Será que a nossa vida realmente ela é movida pelo Espírito que nos envolve com a palavra de Deus, ou nós vivemos apenas em teoria? Então eu queria dar um minuto para os irmãos, que os irmãos meditem e vejam como está a sua vida. Se Jesus voltasse no final deste um minuto agora, como você estaria se apresentando diante dele? Amém? Quero que você medite durante um minuto. Nosso texto áureo hoje se baseia em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, que diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para a edificação. A edificação da igreja, irmãos. A nossa verdade prática é: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Irmãos, se nós formos ver o que a lição vai nos trazer hoje, ela está classificada assim: classificação geral dos dons de 1 Coríntios capítulo 12. Dons de revelação palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito. Dons de poder, aqui eu coloquei teoria. Por quê, irmãos? Na realidade, aqui se encaixa uma palavra que é fé. E por que está teoria aqui? Porque eu quis dar um sentido de que se a fé não for aplicada, você apenas está vivendo em teoria. Você é crente de teoria, você é crente na sua fábrica de teoria. O que é teoria? Apenas uma coisa imaginária. Você não vive. Teoria é algo que ainda você não tem certeza daquilo que você é. Então, se você não aplica a fé durante todo o dia em que você vive, você é teórico. É apenas uma teoria. A fé é a base de tudo da nossa vida. Então, a cura é dons de poder, fé, curar, operação de milagres. Dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Amém? Na nossa lição, aí abaixo está escrito leitura diária. Muitas vezes os irmãos não lê, talvez também não pega a revista para estudar. Na nossa lição de segunda-feira, se você pegar a sua revista, vai estar lá: sabedoria concedida por Deus. Terça-feira, Deus revela o oculto. Na quarta-feira, sabedoria e ciência. Quinta-feira, proteção por divina revelação. Sexta-feira, espírito de sabedoria e revelação. No sábado seria a revelação de Jesus Cristo.
Então, isso é para que você entrasse no seu quarto, na sua sala, pegasse sua revista, sua Bíblia e você pudesse meditar um pouco referente a isso. A nossa leitura bíblica em classe de 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 a 10, diz assim, capítulo 1, 12 de 1 Coríntios. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Em Atos capítulo 6, nós vamos encontrar o testemunho de Estevão, e Estevão cheio de fé, olha aí a fé sendo apresentada, e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Síria, da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Agora aqui, nós fechamos um parênteses e perguntamos, irmãos, quando você é questionado a respeito da palavra de Deus, como é que você age perante as pessoas que te perguntam a respeito da palavra de Deus? Aqui a Bíblia, ela nos dá Estevão como referência da palavra de Deus para nós, os crentes, na nova aliança. Então, algo que você precisa meditar hoje aqui, e para todos os dias da sua vida, é como que você está perante a palavra de Deus? Qual é o espírito de sabedoria? Que nível o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida? Qual é o nível de conhecimento que você tem na palavra de Deus? Então, aqui Estevão, quando ele era confrontado, o que acontecia? As pessoas que confrontavam Estevão, via que Estevão, ele era irrelevante. Tudo que perguntava ele respondia, ele era enfático, ele conhecia as Escrituras. Então, nós precisamos ter Estevão como exemplo. Daniel capítulo 2, de 19 em diante, diz assim: então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus, o Deus da onde? Não é o Deus da terra, o Deus do céu, mas é o Deus de tudo. Quando se fala céu, é o Deus de tudo, do céu, da terra, debaixo da terra, das águas. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque Ele é a sabedoria e a força. Ele mudou os tempos, muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? Então, nós temos essas passagens. É até aconselhável você chegar na sua casa e passar mais uma vez essa leitura, porque ela é muito importante. Amém? Quero que o nosso irmão Sano tenha a revista? Não. Lê para mim a introdução em nome de Jesus. Manuel. O teólogo pentecostal Stanley Horton afirma que a maioria dos estudiosos classificam os dons de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, em três categorias: a revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana, estudamos a respeito dos dons da primeira categoria e os dons da revelação. Esses são os concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Amém? Então aí nós temos as 3 classificações que eu coloquei aqui: revelação, poder e evocação, elocução. Amém? São as 3 categorias concedidas nessa lição. Por que, irmãos, você tem que saber a palavra de Deus? Primeiro, para aconselhar dentro da palavra de Deus. Não vai procurar só o pastor.
Tem pessoa que não tem o que? Intimidade com o pastor, até tem um certo de receio de procurar o pastor. Ele vai procurar quem? A pessoa com ela tem o que? Mais intimidade. Só que muitas vezes as pessoas dão o que? Aconselhamento de si, em vez de se espelhar na igreja, na palavra de Deus. E aí, irmãos, aí é um pouco, vamos dizer, meio que não aconselhável você fazer isso. E aqui está na parte do aconselhamento. Você tem que aconselhar conforme a palavra te orienta a fazer. E depois a orientação. A orientação, irmãos, é quando a pessoa tem alguns problemas na sua vida, na sua família. Então você precisa orientar ela. Mas é orientar conforme a palavra de Deus. Não é conforme a palavra sua, conforme o seu aconselhamento. Porque você também é falho. E a sua base é a palavra de Deus. Amém? Então, a palavra da sabedoria, conceito. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico Howes, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12:8, parte A, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra de sabedoria é a sabedoria de Deus, não do homem, a sabedoria de Deus, ou mais especificamente um fragmento da sabedoria divina, que nos é dada por meio do sobrenatural, ou seja, por meios sobrenaturais. Por isso que nós precisamos o quê? Em busca do batismo do Espírito Santo. Este é o foco que você precisa ter na sua vida. A Bíblia é a palavra da sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciais, como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões, que é o caso de Moisés do Velho Testamento, é o caso de Josué, é o caso de Davi. A hora de correr, Davi correu, a hora de ficar e lutar, Davi ficou e lutou. Decisões tomadas por Sansão, certas ou erradas, foi pelo Espírito de Deus que ele a tomou. Na hora que ele tomou decisão errada foi pela humanidade, mas na hora de tomar decisão pelo Espírito, todas eles acertou. Então nós precisamos o quê? Ser eloquentes naquilo em que nós estamos fazendo e tomando decisão. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de José. Em Faraó, através de José, os sonhos de Faraó, o filho de Jacó, Gênesis 41, 14 a 41. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. Irmãos, se nós formos notar, José, da revelação, ele não teve somente a revelação, mas ele foi usado por Deus para instruir os egípcios como o que deveria agir. Então veja bem, não somente José, mas Daniel também. Eu trouxe o exemplo aqui, que está aqui na lousa, para os irmãos verem. José, ele se fazia presente no ato da revelação do sonho. Porque enquanto estava tendo a bonança, José estava lá, presente. Ele foi orientando como o povo deveria fazer. Faraó foi fazendo conforme a orientação do seu próprio sonho, mas revelado pelo Espírito de Deus que estava em José. Na hora da fome, José não correu. José estava lá, era presente na hora da prova, na hora da bonança e na hora da prova. Se nós formos ver, a revelação vem junto com aquilo que se deve fazer. Ela é completa, ela não é só a revelação e sebo nas canelas.
Nós vamos ver que ali, mais para frente, tem algo mais interessante ainda. Continuando, a habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, igualmente, é um admirável exemplo de dom da sabedoria no Antigo Testamento. Queria que os irmãos abrissem em 1 Reis, capítulo 3, verso 16 e 28. 1 Reis, capítulo 3, verso 16 a 28. Certo dia, duas prostitutas, olha o nível, né, de quem procura o rei para resolver algum problema. Compareceram diante do rei para receber seu veredito. Declarou uma das mulheres, em algumas versões não trata a classificação das mulheres, apenas as trata como mulher. Aqui essa versão ela é mais apurada. Declarou uma mulher: ó meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e eu dei à luz a um filho, e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de eu ter dado à luz, esta mulher também teve um filho. Estávamos sozinhas naquele momento, não havia mais ninguém na casa. Ora, certa noite morreu o filho desta mulher, pois ela, dormindo, virou sobre o seu filho e o sufocou. Ela então se levantou durante a noite, retirou meu filho do meu lado, enquanto tua serva dormia, colocou-o ao seu lado e pôs o filho dela morto ao meu lado. Levantei-me para amamentar meu filho e encontrei-o morto, mas de manhã eu o examinei e constatei que não era meu filho, que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher contradisse: não é verdade, meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. E outra protestava, inconformada: e mentira, teu filho é o que está morto e o meu é o que está vivo. E assim elas se estendiam diante do rei. Então o rei sentenciou uma mulher, exclama: meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. A outra mulher afirma: mentira, teu filho é o que está morto e o meu filho é o que está vivo. Ora, trazei-me agora mesmo uma espada, ordenou o rei. E trouxe-lhe imediatamente uma espada afiada. Ele prontamente determinou: cortai este menino vivo em 2 partes e dai a metade a uma e a metade a outra. Até aqui. Se você for ver, Salomão estava o quê? Revestido pelo Espírito Santo de Deus. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, ou seja, se não fosse o Espírito Santo de Deus, Salomão não teria a sabedoria de resolver esse problema, certo? Ele faria um julgamento humano, mas aqui não, revestido pelo poder de Deus. O que aconteceu? Salomão deu o veredito certo, e aconteceu que a mãe verdadeira, o que aconteceu? Foi mais prazeroso ela deixar o filho vivo do que ela querer o filho dela morto, mesmo sendo o que? Aceito que ela ficasse com a outra mulher, mas que ele permanecesse vivo. Amém? Continuando a leitura da lição, no Novo Testamento podemos tomar como exemplo a palavra de sabedoria, a exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão Estevão. No livro de Atos, conta-nos que os sábios da sinagoga chamada Libertos não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Olha só, é Atos capítulo 6, de 9 a 10 que está escrito isso. Então, veja bem, muitas vezes nós estamos na igreja e nós não contestamos a palavra que ela é ensinada. Por quê? Porque nós não temos sabedoria, nós não conhecemos a palavra de Deus. E aí o que acontece? Sai profecia na igreja e nós não sabemos como julgar. A Bíblia nos ensina que nós devemos julgar a profecia e não o profeta. Por quê? Até chegada a última hora
deste profeta, ele ainda tem como se arrepender, se ele, porventura, procedeu alguma palavra, o quê? Errônea, da parte humana, porque nós podemos classificar uma profecia como vinda de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, sendo humana, ou seja, as circunstâncias que estão em volta de uma pessoa, ela escuta algo de alguém, ela escuta algo de outra pessoa, envolvendo uma certa pessoa, e formula um pensamento, é inspirada de sentimentos, e por ela chega à conclusão de que isso é uma profecia, e ela, solta. E a outra, ela vem do diabo. São três, nós vamos ver aqui, está na lição. Então nós precisamos o quê? Ter sabedoria e discernimento para discernir do certo e o do errado. Uma liderança sábia. Isso é importante para quem está aqui na liderança, já começando pelo pastor, começando pelo evangelista, começando pelo presbítero e pelo diácono. Hoje, na realidade, se nós fôssemos falar a respeito, qual é a nossa obrigação? Um cooperador, um presbítero, um evangelista, pastor, diácono, essa revista teria que ser ensinada, teria que estar presente. A partir da quinta lição, se nós formos ver os temas, nós temos por obrigação em estar aqui dentro da igreja. Eu, na minha opinião, o irmão que não participa, principalmente os obreiros, que não participa da igreja aqui, da escola bíblica dominical, também não deveria subir ao púlpito. Por quê? Sabe por quê? Eu penso dessa maneira: se ele não tem a capacidade e a simplicidade de vir à escola bíblica aprender, ele também não deveria subir ao púlpito, porque é o tipo de pessoa que só quer ensinar, mas não quer receber. Então por que quer ter a oportunidade? Então nós temos que também ser um pouco duro e, dependendo do nível da pessoa, tratar com amor, com mansidão, mas também temos que dar de vez em quando uma cajadada para que ele venha o que? Aprender. Tópico 3 aí, uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Por quê? Cooperador, diácono, presbítero, evangelista, ele almeja o episcopado, almeja ser um pastor um dia. Pelo menos se ele não almejar, o ministério vai vendo que ele está se dedicando, vai graduar ele. Deus vai o quê? Colocar ele em um outro nível. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Nós não podemos usar os dons conforme nós queremos. Existem irmãos abençoados que, se você for analisar a vida dele, ele tem praticamente todos os dons que está em 1 Coríntios capítulo 12. Tem irmãos que ele tem dom de visão, ele tem eloquência, ele tem o que? Dom de profecia. Mas nós que estamos sentados na cadeira, nós precisamos ter sabedoria de quando ele está falando da humanidade dele e quando ele está falando da espiritualidade dele. Então precisamos aprender a palavra de Deus. Não é porque o professor, como agora está aqui nesse trimestre, e eu já estou vendo uma diferença na IBD, mesmo que esteja sendo o quê? Gravado, o irmão pode assistir. Por exemplo, eu assisto todos os vídeos, mesmo que seja eu aqui, eu chego em casa e assisto. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas se apegam ao professor e não se apegam à lição. Então, quando há uma variedade de ministro, de pessoas, professor, o que acontece? Aí é que realmente nós vamos ver a avaliação que a EBD está trazendo sobre a vida da pessoa. Porque o interesse dela em aprender é só porque tal fulano está ensinando, ou é o pastor que está ensinando, ou o evangelista, ou o presbítero tal que está ensinando. Não. Na minha maneira de pensar, nós precisamos descobrir que cada um tem o seu dom. E muitas vezes o dom de ensinar está dentro da igreja e a gente aqui, por não ter a oportunidade, a gente não conhece.
Fica difícil para o pastor descobrir quem é. Ele é muita coisa para fazer, muita coisa para tomar decisões. E aí o que acontece? Fica o dom aí do irmão ali fechado. Então isso, para esse trimestre, eu vejo uma boa eloquência em fazer. Síntese do tópico 1. A sabedoria a que se refere 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, não é humana, adquirida mediante os livros ou a universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Verdadeiramente, irmãos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter discernimento nas decisões que nós vamos tomar. Por exemplo, essa semana mesmo, né? Essas 2 semanas está sendo difícil, porque algo acontecendo assim. Eu abri as janelas há um tempo atrás e coloquei música evangélica, e os vizinhos todos ouviram, e todo mês tem a reunião de bairro, e saiu lá na reunião de bairro de que eu tinha abrido a janela, aumentado um pouquinho, não exagerado, claro que não, irmão, mas algo que dava para os vizinhos ouvirem, e coloquei hinos da harpa em japonês para os irmãos vizinhos ouvirem. E aí isso me gerou um certo probleminha lá, mas isso com os mais antigos, que tem a sua religião mais antiga, mas a palavra chegou lá, mas foi doído. Por quê? Porque o meu aluguel subiu. A dona da casa me chamou lá e falou assim: olha, infelizmente, né, teve um pouco de reclamação e assim assado, e se você for analisar, tem aí se você vê na frente, a mulher da frente tem 90 anos, a mulher aqui do lado tem 88, e eles fizeram uma pequena reclamação de que você colocou música da sua igreja, falando do seu Deus. Você é cristão? Ela já sabia, só que ela é muito de idade. Eu falei que sim. Então, aí, como eu vou ter que pagar uma taxa lá como desculpa, então vou ter que levantar um pouquinho o seu aluguel. Ele levantou lá um valor meio doidinho, mas tá bom. Se eu fosse numa ação precipitada, eu falava assim: não, vou entregar a casa e vou mudar para outro lugar. Aqui logo do lado tem um apartamento, assim, um bloco de apartamento, e o aluguel é mais barato. Mas nós temos que ter sabedoria em tomar as nossas decisões. Então aqui a precipitação nós não podemos ter, e isso o Espírito Santo de Deus, ele nos auxilia nisso. Então você pode o quê? Ter um preço a pagar por uma atitude que você assim tomou. Então Paulo teve que pagar um preço. Então por que nós também não? Hoje mesmo na evangelização ali, que nós estivemos aqui em Yoshida, teve lá um rapaz, né, o Emanuel estava lá, e ele ficou de vir para a igreja. Até agora não apareceu, mas para você ver, teve tanta gente que chegou ali, pessoas que receberam o folheto, ouviram a música, o louvor sendo tocado, né, a irmã Stephanie louvando em japonês, depois ela pregou uma pequena palavra lá. Então tudo isso tem que se pagar um preço para que o nome de Jesus seja o quê? Louvado. Palavra da ciência. O que é a palavra da ciência? Monsanto, tem como o irmão ler para mim, por favor? Esse tópico até o 2. Amém. Palavra da ciência. O que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos ministérios de Deus. Conforme aborda Stanley Horton em sua teologia sistemática da CPAD, este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. O que é fato e circunstâncias ocultas, irmão? Alguém pode dar um exemplo de fatos e circunstâncias ocultas? Mesmo que nós vamos aqui para frente ler a esse respeito, antes de entrar aqui para frente, os irmãos podem assim falar o que é, dar um pequeno exemplo
do que é circunstâncias ocultas? Ainda não. Então vamos para o tópico 2, para o segundo. Sua função, ou seja, é a continuação do texto. Lê, por favor, Sandro. O dom da palavra da ciência não visa servir aos propósitos triviais, como descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a entidade da mulher de Caim. etc. Isto é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Os irmãos podem dizer o que é circunstâncias ocultas? Já entrou no texto, a resposta está aí dentro do texto. O que é circunstâncias ocultas? Ainda não deu. Terceiro, Sandro. Exemplo bíblico da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo o determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos do inimigo. 2 Reis 6, 8 a 12. Outro exemplo é a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais do profeta. Daniel 2, 2 a 3 e 17 a 19. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Atos 5, 1 a 11. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Amém. Então, o que é circunstâncias ocultas, irmão? Algo sobrenatural, né, pastor? Que não está ao alcance do conhecimento momentâneo humano, né? Exatamente. Ser revelado. Circunstâncias ocultas. Vamos olhar aqui para o quadro. Quando nós olhamos para o quadro aqui, nós temos o que? A visão de Daniel. Quando Daniel, ele revela o sonho de Nabucodonosor, o que Nabucodonosor sonhou? Com a estátua. Olha, aqui está a estátua. Mas era um propósito de Deus. Quando Nabucodonosor teve o sonho e ele viu essa estátua, você vai ver que a cabeça é de ouro. Aí depois vem o tronco, vem o que? A parte do cinturão, vem a parte do que? Da cintura, vem as pernas. Aqui tudo isso tem um significado. Daniel é diferente do que? De Josué. Josué participou ali da revelação do sonho de Faraó. Daniel não. Daniel estava aqui. Daqui para lá, Daniel não participou. Por quê? Ele estava dentro do reinado da Babilônia, ou seja, dentro do reinado de Nabucodonosor. Aqui passa a ser o quê? Os medos e os persas que entraram o quê? Na Babilônia e dominaram. Depois vem o quê? O grego, o império grego, que foi menos, e depois vem o império romano, chegando até a divisão das pernas, e depois vem o quê? Os tornozelos, que se divide os pés e os dedos. Então, a visão de Daniel, ele teve o que? Uma revelação do oculto, do sobrenatural, aquilo que está acontecendo nos nossos dias hoje, que a palavra de Deus revela. Ou seja, os dedos, o que é que na visão de Daniel está falando? Que os pés, os dedos, a parte lá embaixo era feito de barro e de ferro. Tem liga barro e ferro, irmãos? Não. O que está acontecendo hoje na humanidade, os líderes que regem os países? Eles estão tendo o quê? O mesmo pensamento? A mesma ligadura? Um pensa uma coisa, outro pensa outro. Não é assim que está regendo o mundo? Daniel já viu isso. Isso é a revelação do sobrenatural, daquilo que vai acontecer ainda. Então, ele estava no começo do império, ou seja, lá. Qual é o sonho de Nabucodonosor?
Ele sonhou com a estátua. Só que ele se revoltou ali momentaneamente, achando que o seu império ia ser destruído ou algo assim. Mas não, Daniel acalma ele e diz assim, que o império dele era o quê? O mais excelente dentre os outros que iriam surgir. Então, isso é sobrenatural. É ter uma revelação daquilo que aconteceu, que é o quê? As circunstâncias ocultas. Por isso que já no texto para baixo, eu já fui perguntando e os irmãos... Então, isso é importante para que os irmãos aprendam e peçam a Deus o Espírito Santo sobre os irmãos, porque quando você lê, você tem a revelação da palavra, está ali, dentro do quê? Do conhecimento, aqui ó, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos, porque muitas vezes nós olhamos aqui dentro da igreja e nós não temos o discernimento dos espíritos, quando surge o quê? Profecias errôneas, igual agora mesmo nós falamos assim, muitos o quê? Mestres, falsos mestres que vão surgindo. Mas por exemplo, se você olhar o que a Escritura fala quando Jesus ele está ensinando seus discípulos durante 3 anos, você vai ver que Jesus fala 21 vezes os sinais que antecederiam o arrebatamento da igreja. Dentro desses 21 sinais, irmãos, que Jesus fala sobre os finais do tempo, isso tudo está em oculto. Mas só que se você for para a palavra de Deus, está em oculto para quem não lê. Não busca o discernimento do que a palavra de Deus está dizendo. Então, significa o quê? Que nós precisamos ter a revelação. Nessas 21 vezes que Jesus fala sobre o fim dos tempos, ele diz o quê? Acautelai-vos com os falsos o quê? Mestres. E aí como é que você vai discernir se eu estou realmente falando a verdadeira palavra para vocês ou mentindo em alguma coisa? Por isso que vocês têm que buscar o conhecimento. Se eu simplesmente falar da visão de Daniel e não mostrar algo para os irmãos, fica o quê? Meio que, se você não sabe a palavra de Deus, será que ele está falando errado? É como o que eu vou falar agora a respeito do Apocalipse, certo? É a palavra que não envolve a lição. Mas veja bem, quando o Apocalipse fala sobre os 7 selos, sobre as 7 trombetas, sobre isso tudo, se você for no Apocalipse e você se aprofundar na palavra de Deus, veja bem, num espaço de tempo que existe no final dos 7 selos, existe um quê? Um silêncio para começar as trombetas. Nesse silêncio, a trombeta, irmãos, que o Apocalipse fala, ela está na eternidade de Deus. Quando ela soar, o anjo não vai estar fora da eternidade de Deus. Ele vai estar lá dentro da eternidade de Deus. Ele não vai vir aqui nesse céu aqui, na atmosfera da terra e tocar a trombeta, não. Ele estará lá dentro da eternidade de Deus, porque houve um espaço de tempo de silêncio. A Bíblia, ela é específica quando ela fala de profecias. Porque se você for no YouTube, eu só escuto um pastor. Por quê? Existem várias palavras, existem vários ensinamentos, e eu não sou de vários ensinamentos. Um pastor prega de um jeito, outro pastor prega de outro. Alguns gostam de escutar, como é que é o nome dele lá, o Cláudio Duarte. Outro gosta de escutar um outro tipo. Não, eu só ouço pregação se eu tiver que escutar um pastor apenas, que eu me identifico com ele, me identifico com a maneira dele pensar, é a mesma que a minha, entendeu? Eu não fico variando de pregadores, como muitos irmãos procuram aquilo que é associável ao que você quer pensar. Então nós temos que ter cuidado com isso. E se você for ver dentro do YouTube, existem muitas pessoas querendo reconhecimento e aparecer para as pessoas
que veem o seu vídeo em uma forma de teoria. São muitas pessoas apresentando teorias da palavra de Deus. Hoje nós temos muitos palestrantes da palavra de Deus no YouTube, não pregadores. Por isso que eu coloquei aqui teoria. Muitos estão sendo teóricos dentro da fé. Quando você exercita a fé, é vir para a igreja, é participar da evangelização, é ajudar o pastor na obra de Deus, é se compactar com o que a sua igreja local está realizando, é compactar com a vida do seu irmão. Nós vimos isso, eu acho que na lição, na revista passada a esse respeito. Então, nós precisamos exercitar isso. É o dom do que, irmão? Dom do, irmãos, vocês viram na lição passada. 1 Coríntios capítulo 13. Está vendo como que tudo envolve o amor, irmãos? Então, quer dizer, a nossa igreja, como o pastor Eduardo falou na última vez que eu ouvi ele pregar aqui, ele falou que nós, os cristãos, estamos muito individuais. Cada um tem o seu carro, cada um tem a sua casa. Hoje aquela afinidade brasileirística que nós tínhamos, nós perdemos ela. Eu também ouvi isso domingo passado, a hora que ele pregava lá, que nós tínhamos a intuição de passar na casa do irmão para saber se ele ia para a igreja, ligar para ele para saber se ele ia para a igreja. Ô irmão, você vai para a igreja hoje? Chegava, não tinha aquela pressa, né, pastor? Nós ficávamos esperando até 15, 20 minutos. Eu cheguei a quase ser preso em Toyohashi, tinha 18 pessoas dentro do meu carro, irmãos, tudo para ir para a igreja. Ninguém tinha carro, o carro baixado, quase relando no chão, levantava os bancos, tinha uma Talways, ela virava o banco contrário, o banco abria e entra. A hora que a polícia me parou, levantou a porta de trás, foi contando 1, 2, 3, meu Deus, o policial falou 4, 5, ele já dá a carteira. Já pegou a carteira e eu não sabia falar Nihongo, mas a esposa do pastor sabia falar Nihongo. 11, 12, 13, ó. Ela falou assim, ela traduziu desse jeito assim: nós não sabíamos, nós só temos esse carro e é dele. E ele também não sabia que não podia carregar. No nosso país entra quando entrar, né? Mas onde vocês vão? Para a igreja. Vai todo mundo a pé. Toma sua carteira. Vai, espera todo mundo lá. Então, irmãos, a fé, ela tem que ser colocada em prática. E hoje não, a gente se transformou em individualista. Entra aqui e vai embora e cada um por si. Vamos lá. Discernimento de espírito. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diakris, a palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar na superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Horton afirma que este dom envolve uma perspectiva capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. 1 João, capítulo 4, verso 1. Por favor, alguém procura para nós lermos, enquanto eu continuo a leitura. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens de manifestações espirituais no mundo. Deus, ou seja, a manifestação vem de Deus, a manifestação vem do homem e a manifestação vem do diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana ou ainda de origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação.
segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Por isso que a Bíblia está dizendo que julgue a profecia e não o profeta. Porque a salvação daquele profeta depende de Deus e não de você. Então nós precisamos o quê? Ter discernimento. É para isso que Deus, Ele abençoou a igreja com os dons espirituais. Lê para mim, por favor. 1 João capítulo 4:1. Amados, não creia em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E como é que a gente vai provar os espíritos, irmãos? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui simples. Nós olhamos para a vida do nosso presbítero Emanuel. Nós vamos julgar se o espírito que está nele é excelente pelos frutos que ele dá. Como que é ele? Como que é a vida dele? Como que é a vida do nosso irmão Silvio? Nós vamos olhar a vida dele, não ele, mas os frutos que o Espírito dele, de Deus gera nele. Então, isso é ter uma visão, é fruto, como que é ele na família dele, qual que é o testemunho dele, como é o comportamento dele na igreja, como é o comportamento dele. Isso vai fazer com que prova para a igreja, para a sua congregação, se ele é digno de confiança naquilo que ele está apresentando na congregação. Terceiro, discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo. Qual é o crivo? Das Sagradas Escrituras. Pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Como que está o seu caráter? Como que está o caráter do obreiro? Do irmão que está aí, sentado na cadeira? Como que é o caráter? Até eu vi uma postagem eu também até postei isso, achei muito interessante, um corvo em cima de uma águia. Tem pessoas que pensam que é a águia, irmãos, mas na realidade é o corvo. Se você olhar o corvo lá na Arca de Noé, ele é o primeiro a sair, mas ele vai para comer o quê? Os cadáveres de animais e de seres humanos que estão boiando pelas águas. Isso significa o quê? Que tem muita gente que está pensando que é a águia e na realidade é o corvo. Ele está sobrevivendo porque a águia está carregando ele. Aí a águia, ela não sobrevive sozinha. Alguns acham que a águia, ela vive sozinha. Não. Ao redor dela tem muitas outras espécies de animais. Tanto é que elas brigam se você olhar alguns vídeos que fala sobre as águias na região ali norte dos Estados Unidos, você vai ver que elas brigam entre si quando uma águia ela consegue pegar o salmão no rio, a outra águia vem para o quê? Para brigar com ela por aquele peixe também. Ela tem o seu habitat, ela não vive sozinha como muitos pensam que vive. E aí nós olhamos para a passagem bíblica e dizemos que o crente, o quê? Tem que ser como uma águia, mas nós também temos que ser cuidadosos em não ser como os corvos, que sobrevivem, o quê? Beliscando a cabeça e daqui a pouco vai na outra águia, e essa águia ela tem que ser sábia, porque senão o corvo vai ficar beliscando ela muitas vezes, e aí não é muito bom isso não. Então nós temos que ver o nosso caráter, que Jesus ensina em Mateus capítulo 7, versos 15 a 20. Jesus conhece o segredo do coração, o quê? Do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo
para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. Irmãos, algumas pessoas, quando entra na área de escatologia, existem muitas visões a respeito disso, e muitos vídeos que hoje está surgindo também no YouTube, que hoje o tema atrai muito a pessoa. E aí a curiosidade que existe dentro do ser humano, ele vai lá e tum. E aí ele começa a ver o vídeo, e aí daqui uns dias surge um tema parecido, e aí ele começa a fazer algumas confusões. Aqui no final está dizendo assim que o espírito do anticristo opera neste mundo. Não significa que o anticristo já está no mundo, porque o que barra o espírito o anticristo de estar no mundo é a igreja. Emmanuel Macron, não sei quem, agora já surgiu um cabra novo aí em Israel aí, que está todo mundo. Irmãos, não vamos por isso. Sabe por quê? Porque enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não estará aqui. Tem algo a ser falado a esse respeito, mas eu não vou falar, porque Jesus, nessas 21 declarações que Jesus fez, no meio delas, ele dá uma declaração que diz a seguinte coisa: o que interessa aos judeus é a reconstrução do templo, e haverá um acordo em relação a isso, que está aqui, bem nos dedos da visão de Daniel. Significa o quê? Que o acordo que ele vai fazer seria envolvendo os judeus, os muçulmanos, os islâmicos, e esse acordo é a seguinte coisa: aquilo que o Hitler não conseguiu fazer em 1945, não conseguiu lá os persas, lá no livro de Esther, onde a rainha Esther, o rei faz uma declaração de que os judeus podem lutar para defender a sua família, os seus bens que estão lá, que hoje é o Irã. Aquilo que ele não conseguiu fazer, esse anticristo, ele vai fazer um acordo que Ronald Reagan não conseguiu fazer, que os líderes mundiais que todos quiseram fazer não conseguiram fazer, mas ele vai colocar os islâmicos, os muçulmanos e todos os povos que é contra Israel, vai chegar a um consenso: dê o terreno da grande mesquita lá em Jerusalém para eles construírem o templo. Por contramão, eu darei autoridade e todos os povos se ajuntarão a vocês e destruirão os judeus. Dentro dessas 21 declarações de Jesus, afinal, para o final dos tempos, está essa. Então nós não podemos por contratempo, fazer com que esse pensamento seja rejeitado. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para discernir todas as coisas que está na palavra de Deus, os tempos. Por isso que nós precisamos disso, dos dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Nos dons de poder nós precisamos da fé, que é isso que você faz aqui, de curar, a fé de curar. Irmão, hoje, se você olhar o milagre dentro da igreja, irmão, quantos de nós não estamos vivendo em teoria? Quantos de nós estamos vivendo em teoria de oração, teoria de palavra? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você lê a Bíblia? Isso é teoria, operação de milagres. Então, se você olhar o quadro aqui, como está a sua vida? No começo da lição, o que eu pedi? 1 minutinho. Se Jesus voltasse no final desse 1 minuto, você subiria? Como está a sua vida para isso? Vamos para a conclusão. A igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre certo e errado, entre o legítimo e o falso, os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados
pelo dom do discernimento dos Espíritos, que Deus conceda à igreja dons de revelação para não cairmos na astúcia cilada do maligno. Então eu peço que os irmãos dediquem-se à palavra de Deus, porque os nossos dias são maus e vão ficar pior. Apenas para o crente que crê na palavra de Deus e no arrebatamento da igreja é que serão bons, porque esperamos naquele que vive e reina para todo sempre. Amém?